Dizem que, nas montanhas do interior de Minas, há uma serra onde o vento fala. Os moradores da pequena cidade de São Gabriel do Monte chamam aquele lugar de Serra do Silêncio. À primeira vista, é apenas um pedaço de mata densa, com pedras antigas e árvores retorcidas pelo tempo. Mas quem vive por ali jura que, em certas noites, o vento sopra com voz humana, às vezes chorando, às vezes sussurrando nomes que ninguém mais lembra. Numa dessas noites, sob um céu que parecia costurado de estrelas, um homem caminhava pela estrada de terra empurrando uma bicicleta velha. Chamava-se Elias. Cabelos desgrenhados, barba por fazer e olhos fundos de quem já tinha visto mais despedidas do que reencontros. A cada passo, o som dos grilos e o farfalhar das folhas o acompanhavam como um coro invisível. Elias havia sido músico, tocava sanfona nas festas da região até que a tragédia calou tudo. O rio subiu num verão de enchente e levou sua mulher e o filho pequeno. Desde então, ele abandonou o instrumento e passou a viver de bicos, consertando cercas, carregando sacos de milho, dormindo onde o cansaço o deixasse. Aquela noite, ele voltava do povoado vizinho, depois de um dia inteiro de trabalho. No alto da serra, o vento começou a soprar diferente. Parecia um chamado, um murmúrio vindo das pedras. Elias. Ele parou. O nome soou claro, arrastado, como se o próprio ar o tivesse pronunciado. Olhou em volta, mas só havia o escuro e o balançar das árvores. O vento passou por ele de novo, frio, carregando o cheiro de chuva distante. "Quem tá aí?" perguntou. A voz trêmula. Silêncio. Continuou andando, o coração acelerado, até avistar uma luz tremulizando mais à frente. Era uma velha casa de fazenda, dessas que o tempo esqueceu, com o telhado torto e janelas que batiam sozinhas. Curioso e desconfiado, Elias se aproximou. A porta estava entreaberta. Dentro, uma lamparina acesa iluminava um salão coberto de pó. "Tem alguém?" Uma voz respondeu lá do fundo. "Entra, homem. O vento trouxe você até aqui." Elias hesitou, mas a curiosidade o venceu. Entrou devagar. Sentada numa cadeira de balanço, uma mulher de cabelos brancos o observava. Tinha olhos claros e um sorriso sereno, como quem já sabia o motivo da visita. "Me chamo Dona Eulália", disse. "Tava te esperando." "Esperando? Nem eu sabia que vinha para cá. O vento sabia." Ela se levantou, apoiando-se num bastão. "Você perdeu alguém, não foi?" Elias abaixou a cabeça. "Perdi. Perdi tudo. A serra leva o que não foi dito e, às vezes, devolve em forma de canção." Ele olhou confuso. "Canção?" "Sim. Há uma música que só o vento sabe tocar. Dizem que quem escuta de coração aberto pode conversar com os mortos." Elias sentiu um arrepio. "Isso é lenda de beira de fogueira." Eulália sorriu. "Pode ser, mas toda lenda nasce de algo que o povo viu e não soube explicar." A velha o levou até o fundo da casa, onde havia um antigo instrumento pendurado na parede. Uma sanfona de couro gasto, coberta por uma fina camada de pó. Elias parou diante dela, sem conseguir falar. "De onde tirou isso?" perguntou, a voz embargada. "Do rio. Trouxe numa enchente muitos anos atrás. Disseram que pertencia a um homem que perdeu tudo nas águas." Elias tocou o couro da sanfona com as pontas dos dedos. Era a dele. As lembranças vieram como uma enxurrada. O rosto da esposa, o riso do filho, o som das festas, o cheiro da chuva no terreiro. Por que ela está aqui? O vento devolve o que ainda tem propósito.
A velha entregou o instrumento nas mãos dele. Hoje à noite a serra vai cantar. Se quiser respostas, suba até o mirante antes da meia-noite. Mas saiba que nem todo chamado deve ser respondido. Eulália apagou a lamparina e Elias se viu do lado de fora, sem entender se tinha sonhado. O vento soprou. De novo, agora mais forte, empurrando-o estrada acima. Quando chegou ao topo da serra, o mundo parecia parado. O luar clareava as pedras e o vento uivava entre os arbustos como se tivesse pressa. Elias sentou sobre uma rocha, segurando a sanfona. Se é para me ouvir, então escuta. Abriu o fole, e uma nota baixa ecoou pela serra. O som se espalhou, misturando-se ao vento, criando algo que não parecia humano. Aos poucos, uma melodia se formou, triste, antiga, como se as árvores também quisessem acompanhar. E então, entre o som e o sopro, ele ouviu uma voz. Papai! Elias congelou. Mateus? O vento respondeu com risos distantes, o som de uma criança correndo entre folhas. Ele se levantou, o coração disparado. Meu filho, onde você tá? Mas o vento só repetia um nome, brincando com o eco. Uma rajada repentina o envolveu, quase o derrubando. Quando abriu os olhos, não estava mais na serra. Estava de volta à beira do rio na mesma noite da enchente. A correnteza rugia, e ele viu o vulto da esposa agarrada a um tronco, o menino nos braços dela. Elias! Ela gritava. Ele correu, mas as águas o empurraram para trás. Não me deixa! O som ecoou como um trovão. De repente, tudo se congelou. A chuva parou no ar, as gotas suspensas como vidro. Elias olhou em volta, o mundo parecia quebrado, silencioso. Uma figura surgiu entre as águas. A mesma mulher da casa, Dona Eulália, só que mais jovem. Agora entende, Elias. O vento não sopra para o passado. Ele sopra para o que ficou preso. Você? O que é você? Sou o que restou entre o som e o silêncio. Já fui guardiã da canção. Agora é você quem deve escolher. Escolher o quê? Ficar ou deixar ir? As águas começaram a se mover novamente. O corpo da esposa se afastava com o menino nos braços, e Elias gritou: Eu não posso perder eles de novo! Então vai junto! Mas o vento não devolve o que o coração não aceita deixar partir. Elias hesitou, o peito em guerra. Olhou para o rio, depois para a sanfona. A música que ele tinha tocado ainda vibrava no ar, mesmo sem som. Se eu tocar de novo, eles voltam? Se tocar de novo, o vento leva o resto de você. A voz dela se dissolveu e Elias acordou na serra, o rosto molhado de suor. A sanfona ainda estava nas mãos, mas o couro agora pulsava, como se respirasse. O vento uivava mais alto, repetindo o nome dele sem parar. No amanhecer, os moradores de São Gabriel ouviram uma música vindo das montanhas. Era triste e bonita, como um pedido de despedida. Quando subiram até lá, encontraram apenas a sanfona, sozinha, sobre a pedra. Elias não estava mais. Mas quem passa pela serra nas noites de lua ainda jura ouvir o som dela. E entre as notas, o vento sussurra. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é só o vento voltando para casa. Depois daquela noite, o povo de São Gabriel do Monte passou a evitar a estrada da serra. Diziam que o som da sanfona de Elias ainda ecoava no alto
e que quem subia até lá voltava diferente ou nem voltava. Alguns acreditavam que ele havia sido levado pelo vento, outros juravam que o viram vagando pela beira do rio, tocando para ninguém. Mas uma pessoa não se conformava. Clara, uma professora que havia chegado há pouco tempo à cidade, vinda de Belo Horizonte. Jovem, curiosa e cética, ela não acreditava em assombração, até o dia em que o vento soprou seu nome. Foi numa tarde quente de novembro. Clara voltava da escola rural, pedalando devagar pela estrada vermelha. As cigarras cantavam alto e o ar tinha aquele cheiro de terra molhada. De repente, o vento parou. Um silêncio estranho tomou conta do caminho. E então, bem perto de seu ouvido, uma voz soprou. Clara, volta! Ela se assustou tanto que quase caiu da bicicleta. Olhou em volta, mas não havia ninguém. Só o capim alto balançando devagar. Deve ser coisa da minha cabeça, murmurou, tentando rir de si mesma. Mas o vento soprou de novo. Volta pra casa, Clara! O coração dela disparou. Apressou o pedal e só parou quando chegou na pousada onde morava. Lá dentro, a Dona Zefa, olhou para ela e disse: Tá branca igual pano de vela, menina, o que houve? Nada não, só um susto na estrada. Dona Zefa franziu o senho. Foi perto da serra? Clara hesitou. Foi. Então não foi só susto não, aquilo lá anda chamando gente de novo. A professora riu nervosa. Chamando como, Dona Zefa? Chamando pelo nome, igual chamou aquele moço da sanfona, e olha o que deu. Clara passou o resto da noite inquieta. A janela do quarto batia, e o vento entrava com um som diferente, quase humano. Tentou dormir, mas sonhou com um homem parado na beira do penhasco, tocando sanfona. Quando ela se aproximava, via que o rosto dele era o seu. No dia seguinte, decidiu ir até a casa onde, segundo os moradores, Elias havia sido visto pela última vez, a velha fazenda de Dona Eulália. Pegou a bicicleta e subiu devagar enquanto o sol dourava o horizonte. A casa parecia abandonada há décadas, mas quando empurrou a porta, ouviu passos no andar de cima. Tem alguém aí? Silêncio. Subiu os degraus rangentes, e no último corredor viu uma figura parada diante da janela. Uma mulher magra, de cabelos grisalhos. Dona Eulália? Ela se virou lentamente. Você demorou. Demorei para quê? Para ouvir. A velha se aproximou, os olhos brilhando como vidro molhado. O vento te escolheu. De novo. Eu não entendo. Você é o eco do que ficou. Elias tocou para te chamar de volta. De que tá falando? Eu nem conheço esse homem. Mas ele conhece você. O vento nunca erra o nome. De repente, uma rajada atravessou a janela, derrubando tudo. As cortinas se agitaram violentamente e Clara ouviu um som de sanfona vindo de algum lugar da casa. Desceu as escadas correndo e viu sobre a mesa coberta de pó o mesmo instrumento da história. Ele vibrava sozinho, soltando notas fracas, como se respirasse. Isso é impossível! Dona Eulália apareceu atrás dela. Nem tudo que respira vive, menina. Às vezes só lembra. Clara tocou o fole e uma lembrança que não era dela explodiu em sua cabeça. Viu a enchente, a mulher gritando, a criança sendo levada e o próprio Elias afundando nas águas, desesperado. Quando abriu os olhos, estava de joelhos, com o rosto coberto de lágrimas. Por que tô vendo isso? Porque ele te chamou. A canção ainda não terminou. E o que o vento quer comigo? Quer que você feche o ciclo. Eulália levou ela até o quintal. No centro, uma figueira enorme crescia solitária. Suas raízes saíam da terra como dedos.
Debaixo dessa árvore, o vento dorme. Se você quiser respostas, tem que acordá-lo. E como se acorda o vento? Tocando. Clara olhou para a sanfona, hesitante. Mas eu não sei tocar. O vento ensina. Naquela noite, ela ficou sozinha na varanda, o instrumento sobre o colo. O ar estava pesado, parado. Fechou os olhos e puxou o fole. Uma nota saiu, depois outra, e logo a melodia tomou forma, diferente de qualquer coisa que já tivesse ouvido. Era como se a própria serra respirasse junto. Então as vozes começaram. Clara! Elias! Deixe o rio falar. O chão tremeu. O ar cheirava a terra molhada e o vento girava em volta dela, rodopiando como uma dança. As folhas da figueira batiam umas nas outras, formando um ritmo. Ela sentiu as lágrimas caírem sem saber por quê. E então, uma figura surgiu diante dela. O homem do sonho, o mesmo da serra. Elias. Ele sorriu, com os olhos cansados. Você veio. Eu não entendo nada. Por que eu? Porque só quem esqueceu pode lembrar de novo. Eu não te conheço. Conhece, só não lembra. O vento parou. O silêncio ficou tão denso que parecia ter peso. Elias se aproximou e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Você se chamava Clara Elias antes que o rio levasse tudo. Você era minha mulher. O mundo girou. O chão desapareceu sob os seus pés e ela sentiu o tempo se dobrar. Imagens vieram em sequência. A casa na beira do rio, o menino rindo, o som da sanfona, a chuva chegando. Então o grito, a correnteza, a escuridão. Ela caiu de joelhos. Isso não pode ser verdade! É o que restou, Clara. O vento te espalhou, te dividiu em memórias e te trouxe de volta em outra pele. Ela chorava sem saber se era medo ou reconhecimento. Então, eu morri? Não. Ficou entre o vento e o rio. Agora precisa escolher para onde vai. A figueira começou a vibrar e o som da sanfona cresceu até parecer um coro. Elias estendeu a mão. Se quiser voltar, toca comigo. Ela hesitou, mas o coração mandou antes da razão. Puxou o fole junto com ele e a melodia se transformou em algo maior que os dois. O vento gritou, o céu se abriu e o rio que dormia no fundo da serra acordou. Uma parede de água se ergueu, refletindo o luar. Dentro dela, Clara viu o menino. Ele sorria, estendendo os braços. Mateus! O som parou. O vento cessou. E o rio os engoliu, sem violência, como quem recolhe o que é seu. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a casa de Dona Eulália vazia. As janelas abertas, a figueira coberta de folhas novas, e no alpendre a sanfona, seca, intocada, mas soltando um som leve, quase um sussurro. A professora Clara nunca mais apareceu, nem Dona Eulália. Só o vento continuava passando por São Gabriel, trazendo notas que vinham das montanhas. Anos depois, quando a cidade cresceu e as histórias viraram lendas, um menino começou a dizer que ouvia uma música vinda da serra. O povo ria, dizendo que era a imaginação de criança. Mas uma noite, o menino subiu sozinho até o mirante e voltou com os olhos brilhando. O vento me chamou pelo nome. Ninguém acreditou, mas o som começou de novo nas semanas seguintes. Agora não era só sanfona, era voz, era rio, era silêncio. E quem escutava direito dizia que a canção contava uma promessa. Enquanto houver quem lembre, o vento voltará.
e quem o escutar com o coração limpo encontrará o caminho de casa. O menino cresceu, se tornou músico, e todos os anos, no dia em que o vento muda de direção, sobe até a serra para tocar. Dizem que quando ele toca, duas sombras se sentam ao lado dele, sorrindo, e o som ecoa pelo vale como se o tempo todo fosse apenas uma grande respiração do mundo. E quando o último acorde se apaga, o vento sussurra suave, como um segredo antigo. O amor não morre, só muda de forma. E o vento,